nós temos que analisar qual o fator de interferência que aparece aqui, dado pelo ângulo φ, nós tínhamos visto antes, e nós também temos um fator de difração, dado pelo alfa, que aparece nessa expressão. Okay? Então, agora, a interferência e a difração são fenômenos que estão associados para formar um novo padrão. Né? Então, aqui nós temos um exemplo onde a gente mostra a diferença entre a difração de fenda única e de fenda dupla. Aqui, de fenda única, nós temos apenas os efeitos da difração, um máximo central e 2 mínimos laterais, depois um segundo máximo lateral, com segundo mínimo lateral. Mas quando nós temos fendas duplas, observem que dentro do máximo de difração central, nós temos mínimos e máximos. Esses mínimos e máximos aqui dentro, então, correspondem à interferência das ondas emitidas pelas fendas 1 e 2. O mesmo acontecendo com os outros máximos. Observa que nesse primeiro máximo lateral, eu formo máximos e mínimos de interferência. E isto ocorre ao longo de todo o anteparo. Aqui nós temos uma figura em que isto acontece também, certo? Onde é que assim nós vamos alargando a diferença entre as fendas. Então, nós temos duas fendas aqui, um máximo central devido à difração, 2 mínimos correspondentes à difração, e aqui começam a aparecer, ó, nessa parte central, esse máximo de difração aqui, começam a aparecer mínimos de interferência. Tá? E esses mínimos eles começam a aparecer mais à medida que nós vamos alargando ou aumentando a diferença entre as fendas. Bom, nós podemos também então construir o que a gente chama de fendas múltiplas e redes de difração. Então, a gente pode colocar mais de 2 fendas num obstáculo onde a luz pode incidir. Então, aqui nós temos um exemplo onde aparecem 5 fendas e um exemplo onde aparecem 10 fendas. Nós temos os máximos de difração e os mínimos muito bem definidos, certo? E aqui os mínimos de difração. Só que nós temos também os máximos e mínimos devido à interferência. Bom, um outro resultado também bastante interessante é o fenômeno da difração em aberturas circulares. Vocês devem ter observado que até agora nós fizemos uma análise onde a nossa fenda era uma fenda retangular. Né? Quando nós temos uma fenda única, cuja abertura é circular, o padrão de difração é diferente. De fato, agora o nosso padrão de difração é formado por círculos concêntricos de franjas claras e franjas escuras, né? Como na figura. Se nós temos um gráfico da intensidade, então nós temos uma intensidade no máximo central bastante grande e intensidades menores nas próximas franjas claras. Né? E franjas claras sendo separadas por uma franja escura. Neste caso, nós também podemos determinar a localização dos mínimos, em particular do primeiro mínimo. Né? Entretanto, a obtenção da localização deste primeiro mínimo, né, ela é matematicamente complexa, portanto não será demonstrado para vocês.
Entretanto, né, após feita essa análise complexa, nós podemos mostrar que o seno do ângulo θ é igual a 1,22 lambda sobre d. Né? Sendo novamente aqui θ, né, o ângulo de um raio que sai do centro do círculo até o anteparo, com relação horizontal. Exemplos de difração em aberturas circulares são vários. Né? A gente pode citar aí o olho humano, que nada mais é do que uma fenda circular, né? Lentes de telescópio e também de máquinas fotográficas. Né? Desta forma, né, as imagens que são, por exemplo, captadas pelo olho humano, né, a partir de uma fonte luminosa que está a uma grande distância, será uma imagem padrão de uma difração com abertura circular. Ok? Bom, e aqui nós temos algumas condições para identificação ou não do objeto. Né? De fato, né, se nós observarmos, na verdade, a observação das franjas de difração, elas dependem da distância em que o objeto se encontra. Um exemplo bastante prático é aquele da observação dos faróis de um carro, por exemplo, à noite. Né? Quando nós estamos próximos a um carro que vem ao nosso sentido, né, nós observamos duas situações. Se o carro está próximo, né, nós conseguimos distinguir os dois faróis. Entretanto, se o carro está a uma distância relativamente grande, nós não conseguimos distinguir esses dois faróis. Né? Pode ser ilustrado nesta figura que está aqui. Nesse primeiro caso, nós estamos numa distância muito grande do objeto. Então, eu não consigo definir se eu tenho um ou dois objetos aqui. À medida que nós vamos nos aproximando, nós começamos a definir os objetos. Então, e aqui, numa distância menor, nós identificamos os dois objetos separadamente. Podemos nos perguntar, então, qual é a distância mínima entre duas fontes para que elas possam ser identificadas quando estamos a uma certa distância? Ou seja, nós vamos observar a luz proveniente de dois faróis. Os faróis estão separados por uma distância h e nós, como observadores, estamos a uma certa distância d desses dois faróis. Bom, para fazer para observar os dois objetos separadamente, nós utilizamos o chamado critério de Rayleigh. E o critério de Rayleigh diz o seguinte: duas fontes podem ser resolvidas quando o máximo de difração da difração de uma fonte coincide com o primeiro mínimo de difração da outra fonte, com uma separação angular dada por θr igual a 1,22 lambda sobre d. Bom, esta equação ela é obtida, né, quando nós fizemos a aproximação do primeiro mínimo de difração da fenda circular única, quando o θr é aproximadamente ao seno θ. Isto significa que este ângulo θ é relativamente pequeno. Então, se nós observarmos aqui, θ seria esta abertura angular. Né? Quando nós estamos a uma distância relativamente grande do objeto, este ângulo aqui, ele é muito pequeno, justificando a aproximação em que o seno de θ é aproximadamente o θ. Né? Então, utilizando esses critérios, nós temos o seguinte: se o ângulo de observação ele for menor do que este ângulo θr, nós não conseguimos resolver dois objetos, ou seja, nós não conseguimos identificá-los separadamente. Quando este ângulo é igual ao ângulo θr, nós
o máximo de difração de um objeto coincide com o mínimo do outro objeto e, portanto, a partir deste ângulo, nós começamos a distinguir os dois objetos separadamente.